Bem-vindos ao Hora de Histórias Assombradas. Hoje, vamos explorar a história fascinante e os mistérios que envolvem o Teatro Amazonas. Se você é fã de histórias assombradas, ou já ouviu falar dos mistérios que cercam este icônico teatro, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Prepare-se para um mergulho profundo na rica história e nas assombrações que fazem do Teatro Amazonas um local verdadeiramente intrigante. O Teatro Amazonas, localizado em Manaus, no coração da Amazônia, foi inaugurado em 1896. Sua construção começou em 1884, um projeto financiado pela abundância do ciclo da borracha, um período de imensa riqueza para a região. Projetado pelo arquiteto italiano Celestial Saccardin, o teatro foi construído por uma equipe de engenheiros europeus e é um magnífico exemplo do estilo arquitetônico Belle Époque. Sua cúpula icônica é coberta com 36 mil azulejos de cerâmica pintados à mão, importados da França. O interior do teatro é um espetáculo de opulência, com mármore italiano, madeiras exóticas e uma decoração luxuosa que reflete a grandiosidade da época. O teatro tinha capacidade para cerca de 700 pessoas e foi considerado uma das maiores e mais sofisticadas construções da região. Durante seus primeiros anos, o Teatro Amazonas foi um centro cultural vibrante. Recebeu apresentações de ópera, balé e concertos, com a presença de artistas renomados como a soprano italiana Nelly Melba e o compositor e regente brasileiro Carlos Gomes. A cidade de Manaus, com sua nova riqueza, tornou-se um importante ponto de encontro para a elite cultural e social da época, e o Teatro Amazonas foi o coração dessa efervescência cultural. Declínio do mercado da borracha. No entanto, a prosperidade do ciclo da borracha não durou para sempre. No início do século XX, o mercado da borracha enfrentou um colapso significativo. A competição internacional cresceu, especialmente com a produção de borracha em outras regiões tropicais, como o Sudeste Asiático, que oferecia preços mais baixos. A queda da demanda e o aumento da oferta no mercado global afetaram diretamente a economia de Manaus. Com o declínio da indústria da borracha, a cidade sofreu um golpe econômico severo, resultando em uma redução drástica na riqueza e no investimento na manutenção de suas infraestruturas, incluindo o Teatro Amazonas. Esse declínio econômico foi um dos principais fatores que levaram ao abandono gradual e à deterioração do teatro, que, em sua época de glória, era um símbolo do opulento ciclo da borracha. O declínio e restauração. No início do século XX, o Teatro Amazonas começou a enfrentar dificuldades devido à queda do mercado de borracha. A falta de recursos levou ao abandono gradual da manutenção do teatro. Em 1930, um incêndio devastador destruiu grande parte do interior do teatro. O incêndio foi causado por um curto-circuito elétrico e resultou na perda do palco e da plateia, além de danos extensos à estrutura. O incêndio deixou cicatrizes permanentes no teatro, e muitos acreditam que as almas das vítimas do incêndio ainda assombram o local. Após o incêndio, o teatro foi fechado e passou por vários processos de restauração ao longo das décadas. Embora alguns esforços de recuperação tenham sido feitos, o teatro nunca recuperou totalmente seu esplendor original. Na década de 1980, um novo esforço de restauração começou, com um foco renovado na preservação histórica e na recuperação das características originais do edifício. O teatro reabriu suas portas em 1990, após uma restauração minuciosa que devolveu a ele parte de sua antiga glória. Hoje, o Teatro Amazonas continua a ser um importante centro cultural e turístico, atraindo visitantes de todo o mundo e servindo como um símbolo da rica herança cultural de Manaus. Relatos assombrados. O Teatro Amazonas é conhecido por seus relatos intrigantes de fenômenos sobrenaturais. Aqui estão alguns dos casos mais notáveis. Um dos relatos mais famosos é o da bailarina fantasma. Em 1920, uma jovem dançarina sofreu um acidente trágico no palco durante uma apresentação. Desde então, vários funcionários e visitantes afirmam ter visto uma figura pálida vestida de branco vagando pelos bastidores. Essa presença é sentida especialmente à noite, e muitos acreditam que é o espírito da dançarina que nunca encontrou descanso. A figura é frequentemente vista ensaiando passos de dança invisíveis, acompanhada de uma sensação inexplicável de tristeza.
Outro relato envolve um vigia noturno que ouviu passos no palco e encontrou o teatro vazio. Ao investigar, ele sentiu uma presença fria e viu uma figura no espelho do camarim. A figura desapareceu quando ele se virou, e o vigia abandonou o trabalho, jurando nunca mais voltar à noite. Ele relatou sentir uma mão fria tocar seu ombro, apesar de estar sozinho. Durante o incêndio devastador de 1930, testemunhas afirmam ter visto sombras e ouvido gritos, mesmo quando o teatro estava desocupado. Muitos acreditam que essas sombras e gritos são os espíritos das vítimas do incêndio e dos eventos trágicos ocorridos no passado. Alguns relatos indicam que, durante a reconstrução do teatro, trabalhadores ouviram choros e gritos que não podiam ser identificados, embora o local estivesse vazio. Funcionários do teatro relatam fenômenos como portas se fechando sozinhas, objetos movendo-se sem explicação e vozes ecoando pelos corredores. A sensação de ser observado é comum, especialmente nas áreas do palco e dos camarins, onde a maioria dos eventos sobrenaturais ocorre. Relatos de vibrações inexplicáveis e mudanças bruscas de temperatura também são frequentes. Há até mesmo relatos de que alguns espectadores tenham passado mal durante apresentações, atribuídos a uma sensação opressiva que os envolvia. Em anos mais recentes, uma equipe de paranormalistas realizou uma investigação no teatro, capturando evidências em forma de EVP, Electronic Voice Phenomenon, e imagens de orbes inexplicáveis. Estas evidências ajudaram a alimentar o mito de que o Teatro Amazonas é um dos locais mais assombrados da região. Peças e artistas ilustres. Além de ser um local de mistérios, o Teatro Amazonas também é conhecido por suas apresentações notáveis e a presença de artistas ilustres. Uma das peças mais memoráveis foi a estreia de O Guarani, uma ópera do compositor brasileiro Carlos Gomes. Esta peça foi aclamada internacionalmente e solidificou o teatro como um centro cultural de prestígio. A estreia contou com uma audiência entusiástica e foi um marco na história do teatro. Outros eventos notáveis incluem a performance da soprano Nelly Melba, que encantou o público com sua voz poderosa e requintada. Nelly Melba, uma das maiores estrelas da ópera de sua época, apresentou-se no Teatro Amazonas em um evento que atraiu grande atenção da mídia local e internacional. Nos anos 1920, o teatro também recebeu a presença de celebridades internacionais, como o tenor Enrico Caruso e a bailarina Ana Pavlova, que encantaram o público com suas apresentações. A presença desses artistas de renome ajudou a elevar o status do Teatro Amazonas como um local de prestígio e influência cultural. A diversidade de eventos e a presença de artistas renomados ajudaram a estabelecer o Teatro Amazonas como um dos centros culturais mais importantes da época. A grande variedade de performances, que incluía óperas, balés, concertos e peças teatrais, contribuiu para sua reputação como um local de excelência artística. Evidências e documentos. Para aqueles interessados na história completa do Teatro Amazonas, muitos documentos e registros históricos estão disponíveis para consulta. Arquivos antigos, recortes de jornais e fotografias fornecem uma visão detalhada sobre a construção, os eventos e as restaurações do teatro. Os registros históricos mostram a importância do teatro para a cidade de Manaus e sua relevância cultural durante o ciclo da borracha. Documentos de época detalham a construção do teatro, a inauguração e as diversas apresentações que ocorreram em seu palco. Além disso, documentos sobre o incêndio e a restauração oferecem informações sobre os desafios enfrentados na preservação do teatro. Relatórios de restauração, correspondências e registros de trabalho detalham os esforços para restaurar o teatro à sua glória original e garantir sua preservação para futuras gerações. Esses documentos e registros são essenciais para entender a história rica e complexa do Teatro Amazonas e seu papel na cultura brasileira. O Teatro Amazonas é mais do que um símbolo da riqueza do ciclo da borracha, é um lugar onde o passado e o presente se encontram, repleto de histórias e mistérios. Sua arquitetura impressionante e sua história fascinante o tornam um destino imperdível para qualquer amante da cultura e da história. Obrigado por assistir ao Hora de Histórias Assombradas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deixe seus comentários sobre o que achou e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, e lembre-se de manter os olhos abertos para o inexplicável.